Eu produzi alguns livros, algumas palestras explicando o porquê de Jesus ter sido crucificado. Exatamente porque, assim, se Jesus fosse filho do Deus Pai, amantíssimo, amoroso, perfeito, blá, 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 do jeito que a turma acredita, a gente tem que se lembrar que na quinta-feira, antes dele ser crucificado, ele foi crucificado na sexta, na quinta noite, isso é descrito nos evangelhos, que ele pede a Abba, era assim que ele se referia carinhosamente ao ser que o enviou, ou seja, Javé: Pai, me poupa desse cálice. Por que é que eu tenho que passar por isso, Pai? Porque fizeste isso comigo. O que é que esse ser disse? Não, mas Pai, não. Aí Jesus, que tinha poderes para fugir aquilo ali, porque de fato ele tinha superpoderes, ele se submeteu àquilo e disse: eu não vim a esse mundo fazer a minha vontade, mas a vontade desse ser. Palavras de Jesus no Evangelho. Aí o ser humano, com sua racionalidade, diz: mas por que é que diabos esse tal Javé não aceitou? Porque é o que Jesus estava dizendo ali: ei, você, Javé, criou a velha aliança com Adão, 7 anos, aqueles nomes todos dos patriarcas bíblicos. Mas você quer que a humanidade lhe obedeça, se submeta a você. Eu estou propondo uma nova aliança. Eu não me sinto bem usando os meus superpoderes para obrigar as pessoas a fazer isso ou aquilo. Deixe-me encaminhá-las por amor. Você propôs a velha aliança, eu estou propondo a nova. Não aceito. Vai ser crucificado. Nós, humanos, deveríamos perguntar: que tipo de ser é esse tal Javé, ou seja lá quem for? E Jesus, na noite antes da crucificação, pediu para ser poupado daquilo, e esse ser disse: não. Que tipo de ser é esse? É o Deus Pai amantíssimo. Não, mas não pode. Pode. Como? Aí entra a teologia, ou seja, a exegese bíblica, que inventa uma narrativa para dizer o quê? Deus Pai é tão maravilhoso que enviou o Filho predileto dele à Terra para que este, com o seu sangue, apagasse os pecados da humanidade. Veja como ele nos ama e veja como Jesus nos ama em fazendo... Aí nós, humanos, escutamos uma lorota dessa, transformamos isso como sendo uma verdade teológica e justificamos para nós mesmos, tomamos o absurdo como sendo normal. Aí, a segunda pergunta: adiantou o que foi feito? Serviu para quê? Lavou pecado de humanidade? Melhorou em quê? Ou seja, se nós humanos usássemos 1% da nossa coerência racional para fazer perguntas adequadas sobre aquilo que nós julgamos ser verdade, olhem que, em vendo a impossibilidade de termos respostas honestas e coerentes para aquelas perguntas, tivéssemos parado isso aí e dizer: não, vamos pensar um pouco. Mas não, a gente assume o absurdo como sendo normal e transformamos isso em sagrado, em crença sagrada que ninguém pode questionar, e quem questionou morreu ao longo desse... A igreja matava todo mundo. Então, assim, resumindo, quando um ser humano sozinho começa a fazer um monte de coisas doidas e ter comportamentos esquisitos e acreditar em maluquice, a gente diz: fulaninho está delirando. Mas quando são várias pessoas delirando, a gente chama isso de religião. E toma o absurdo da crença global como sendo o normal, ainda que esse normal seja tragicamente ridículo no sentido de não encontrar ancoragem nos fatos que a própria religião conta nos seus livros. E as pessoas, a gente escuta muito as pessoas falarem assim, terem a dúvida, né? E o que falta para Jesus voltar? Porque as pessoas falam: não, vai voltar. O judeu fala de um jeito, não, os cristãos de outro. O que faltaria para Jesus voltar para a Terra? Coerência da parte dele. Porque foi o pau que ele mais disse. Nos últimos 4 ou 5 meses após a transfiguração que ele passou no Monte Tábor, junto com 3 dos seus apóstolos, ele começou a anunciar que ele voltaria não na sua condição humana, mas na sua condição celeste. E isso está presente dos 4 evangelhos em 3. Marcos, Lucas e Mateus. As profecias do próprio Jesus sobre a sua volta são abundantes. João, no seu evangelho, resolveu não falar, mas depois escreveu um livro chamado Apocalipse, só para comprovar que, de fato, Jesus voltaria. Se ele ainda não voltou, é falta de coerência da parte dele. A época é essa. Se você comparar os capítulos 17, 18 e 19 do Apocalipse
E eu fiz isso num livro chamado Recado Cósmico, em que a queda das 2 torres do World Trade Center, a queda da Babilônia. Aí todos os mercadores da terra choram porque ninguém quer comprar suas mercadorias, ou seja, as bolsas pararam devido à queda das torres. Aí os reis da terra entram em guerra em decorrência da queda das torres, ou seja, a guerra do Iraque, Afeganistão, Sim. Ucrânia. E Jesus chega depois disso e não chegou ainda. As pessoas ficam, vai voltar. E discuta muito isso, né? Por isso que eu perguntei. Sim. Então, assim, o que é a tese do cisne negro? Qual é a metáfora por trás disso? Os seres humanos sempre acreditaram que só existia cisne branco, porque todo mundo só via cisne branco. Até que um dia alguém veio da Austrália e disse, tem cisne negro lá na Austrália. Não tem. Aí viram que tinha. Então, assim, essa metáfora significa para o psiquismo humano, a metáfora do cisne negro, que o que antes era julgado impossível, que existia um cisne negro, se torna possível. Pode ser possível. Então, assim, a vinda de Jesus, as religiões apontam como sendo um fato religioso, mas não é. É um fato mitológico. Em todas as mitologias isso está dito. Não o nome Jesus, mas a vinda de um ser dentro da confusa situação dos tais arcontes, os tais deuses, assim chamados na linguagem grega. Qual o problema? O problema é que nós julgamos que as mitologias são mentirosas, são invenções, são ficção, são mito. Ou seja, não existe cisne negro, ou seja, não existe mitologia. Mas o grande choque de realidade que nós vivemos hoje em dia é porque a vinda desse ser é a confirmação de toda a mitologia que nós humanos estupidamente consideramos como não existente, como impossível de existir. A demora da vinda se dá a uma série de atritos, de confrontos que ainda estão tentando evitar, mas não é no âmbito humano, é no âmbito de seres que não são humanos. Quando Jesus morreu, como ressuscitado, ele se encontrou com seu irmão Tiago, que ainda estava vivo. Isso está no Evangelho de Tiago, que é chamado um livro apócrifo. E Jesus disse, Tiago, Jesus é ressuscitado, já morreu. Quando você morrer, cara, o seu eu vai passar pelo primeiro céu, pelo segundo céu, pelo terceiro céu, pelo quarto céu, ou seja, pelos níveis de realidade que envolvem a vida na Terra. E em cada nível desse tem um dono desse nível, um arconte que vai tentar lhe pegar. Mas você vai por aqui, diga assim, fique tranquilo que você vai chegar lá. Esses arcontes são as figuras que no âmbito de uma dinastia de arcontes que existe, referida inclusive na Bíblia, que não aceitam o fato de que Sofia, que produziu o ser humano Jesus, seja o herdeiro do poder da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, falando a moda, na mitologia ariana hindu, eu produzi um livro chamado Jesus, os Arcontes e a disputa pela suzerania universal. Isso aqui é o cisne negro da metáfora. É a vinda, não de Jesus, mas do ser que produziu Jesus, ou seja, é o Jesus cósmico, para que finalmente reintegre a Terra, retire a Terra do isolamento que durante milênios ela esteve, para a Terra voltar a conviver com os circuitos da vida cósmica, porque esse ser chamado o epíteto Sofia ou Rockman é o herdeiro, vai ser o suzerano. E Jesus, nesse livro ressuscitado, quando Tiago diz, mas meu irmão, por que tem tanto arconte dominando isso? Aí Jesus disse, é porque eu já deveria ter assumido o poder sobre eles, mas eles não querem dar a minha vestimenta de suzerano celeste. Mas só que Jesus não disse isso, devido ao que eu fiz como ser humano, que eu não obedecia a Javé direito. Preferi ser crucificado a usar meus superpoderes para dominar a humanidade. Eu não quero dominar a humanidade. Sim. Jesus foi digno na sua condição humana. A dignidade de Jesus atrapalhou um pouco esse projeto, esse processo, mas assim, a vinda dele é o reconhecimento de que esse conselho de arcontes descritos nesses livros que foram queimados lá no século IV, mas alguns sobreviveram, eles estão com os dias contados, a vinda de Sofia é inevitável, mas isso não é um tema religioso. É um tema político, só que aqui na Terra está apresentado sob a égide mitológica e a égide religiosa. Então, só tendo choque de realidade mesmo para a gente se reeducar e entender a metáfora do cisne negro.
o que a gente diz que não é verdadeiro, que é impossível, simplesmente vai acontecer, a gente vai entender que existe sim cisne negro.